Vou fazer hoje um queijo brie. Esse aqui é um tamanho médio para grande, olha, ele tem 350 gramas. E vou fazer ele embrulhado na massa folhada, mas que vai também damascos, amêndoas, hortelã e o molhinho que é com mel e mostarda, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, essa amêndoa laminada, eu compro no Hortifruti, ela não é dourada, não é torrada, então eu vou colocar numa frigideira e torrar um pouco da amêndoa. Aqui ligo o fogo e assim que a panela esquentar, eu vou começar a ir para trás com elas e ir virando. Mas se você não quiser ficar virando a frigideira, só pegar uma colher e ir mexendo para elas dourarem por igual. Também pode dourar no forno, se preferir, tá? A gente pega ela, leva um pouquinho mais para lá e traz, sabe? Olha, e vai mexendo, porque ela começou a dourar, e agora quando começa a dourar tem que ficar muito atento e mexendo sempre, deixa alguns segundinhos e já mexe, porque ela queima rápido, tá? Tá bem douradinha já, então olha, aqui o que? 2 minutos, dourou, então eu vou tirar para não correr o risco de não passar, e deixo ela esfriar, tiro da assadeira, e deixa ela esfriar fora, porque a assadeira tá muito quente, senão ela continua a cozinhar. Coloco aqui, olha, quer dizer, numa frigideira, a frigideira tá quente, né? Coloco na assadeira e agora deixo esfriar. Os meus ingredientes são, eu tenho aqui 30 gramas das amêndoas que eu torrei, que estão aqui, olha, ficaram ótimas, 30 gramas. 5 damascos, deu 50 gramas aqui, que eu vou picar ele em cubinhos pequenininhos. E tem umas folhas de hortelã aqui da minha horta. Então, eu vou montar agora o meu molho, aqui tá o queijo brie. Vou usar também uma massa folhada, dessa laminada congelada da Arosa. Mas, antes de tudo, eu vou montar o meu molho, que a proporção é o seguinte. Uma colher de chá de mostarda amarela, eu uso essa da Heinz, mas pode ser qualquer mostarda amarela, para 5 colheres de chá de mel. Costumo usar sempre mel de laranjeiras, mas eu gosto do sabor, tá? Mas também o mel que você tiver em casa. Então, vou juntar aqui 5 colheres de sopa com a mostarda e já mostro para vocês. 5 colheres de sopa de mel, uma de chá de mostarda e tenho aqui essa misturinha. Dentro dessa mistura, eu vou colocar umas folhas de hortelã, então assim, olha, eu junto elas, uma em cima da outra, dou uma enroladinha, tenho aqui umas 10 folhas aqui, faço um rolinho e venho aqui com a tesoura e vou fatiar esse rolinho em cima. E aí essa hortelã, ela vai fazer parte do nosso tempero aqui, que vai ficar muito gostoso. Aqui, pronto o nosso molhinho, deixa de lado aqui, tá? Então, como eu queria mostrar pra vocês como que eu vou fazer com o meu queijo brie, tá? Vou pegar a faca e entrar um pouquinho no meio dele, olha, eu vejo bem a metade, entro, deixa eu mostrar pra vocês, ó, faço um pouquinho de força, assim, entro só uma pontinha e vou dar a volta toda do queijo. Já vou explicar pra vocês por que que eu faço isso, olha. Dou a volta aqui. Agora, eu vou pegar um pedaço de barbante de cozinha, assim que eu tenho um rolo desse na cozinha. Venho aqui, abro um pouquinho o queijo com a mão e enfio o barbante e vou enfiando a toda a volta. Olha, de um lado e do outro, vou colocando. E aqui eles se encontram, tá? As duas pontas. Por que que eu faço isso? Olha que coisa legal, deixa eu mostrar pra vocês. A gente pega os 2 fiozinhos, cruza assim e entra com eles e puxa. Puxa, fazendo força pra fora com as mãos. E aí, olha só, ele corta o queijo ao meio. Aí ele tá bem cremoso no meio, olha, ele corta o queijo certinho ao meio. Então, você põe e puxa cada um para um lado e ele fica assim, olha, certinho. Melhor fazer com queijo gelado, porque aí ele tá bem durinho, firme e fica mais fácil, mas aqui, olha, tudo certo. Então, tô com minhas 2 metades,
A primeira metade, então, eu vou colocar, vou regar com a minha misturinha de mel com hortelã. Aqui. Caprichado. Agora, seguinte, por cima dessa mistura, pronto. Ainda sobrou um pouco, a gente vai usar depois, tá? Aqui por cima eu vou vir com o damasco bem espalhadinho e as castanhas, as amêndoas. Então, olha, dou uma boa espalhadinha no damasco, toda a volta. E agora vou colocar as amêndoas também por cima do damasco. Aqui. Agora é o seguinte, esse que sobrou a gente vai usar depois, tá? Na finalização. Pronto. Agora aqui por cima eu vou dar mais uma regadinha, só uma regadinha aqui do meu mel com hortelã, deixa eu espalhar. Pronto. Vou cobrir com a outra parte aqui. E agora vou fechar com a massa folhada. Abri a minha massa folhada rosa aqui em cima de uma tábua aqui. Vou pegar um fundo de assadeira e vou colocar que ele é um pouco maior do que o meu queijo, assim, para eu poder dobrar um pouquinho para cima a massa, tá? Então, eu vou colocar aqui certinho e tirar esse círculo com a faca. Essa massa folhada, ela pode voltar pro freezer, que fica perfeita, tá? Volta pro congelador. Pronto. Aqui tá ok. A gente vai usar só essa aqui. Essa aqui eu dobro. Vou dobrando e guardo de volta no congelador. Aqui, vou usar essa. Pego aqui, coloco bem no centro, olha. Então, você corta, vamos dizer, uns 3, 4 dedos maior do que o seu tamanho do queijo, tá? Dependendo do queijo que você estiver usando. A gente vem aqui e vai dobrando assim, olha, a massa, porque eu não quero que ela cubra todo o queijo. O bonito é ficar esse centro, porque depois a gente vai poder colocar o que sobrou do damasco e da amêndoa e do molhinho por cima. Então, vem dobrando. Olha, vai ficar bonito. A gente dá uma sentadinha aqui, assim. Agora, o que eu vou fazer? Vou dar uma pincelada com uma gema de ovo misturada com um pouquinho só de água. Aqui, uma gema de ovo, uma colher de chá de água. A gente mistura. E aí, eu já vou colocar o queijo na assadeira, olha, aqui, direto na assadeira. E agora, eu vou pincelar com esse ovo para ele ficar bem bonito e bem dourado, tá? E vou colocar na geladeira. E aí, quando for mais a hora do jantar, ele vai levar uma meia hora, assim, para ficar dourado, bonito. Aí, eu coloco no forno pré-aquecido a 180. Meia hora antes de servir, eu tirei direto da geladeira para o forno pré-aquecido. E aí, vou deixar agora assando aqui. Gente, 40 minutos, o meu queijo saindo do forno aqui, tá muito lindo. Vou colocar aqui em cima e finalizar. Vou pegar aqui o queijo, olha, fica bem bonito. Ele cresce, né, com essa massa folhada em volta. E agora é o seguinte, vou colocar aqui nesse meio, olha, ele até cresce aqui, tá molinho. Vou colocar esse mel com hortelãs que a gente tem aqui. Então, o restinho do meu mel. Agora, a gente põe o damasco que sobrou. E as amêndoas. E aí, pronto para servir. Vou tirar um pedaço para vocês verem. Aqui.
na massa folhada, tem que ir com a faca até o fundinho, cortar um pedacinho e eu sirvo esse queijo em pratinhos, tá? Porque a massa folhada faz o papel do pão, né? Então a gente serve assim um pedaço desse aqui num pratinho assim com garfinho, tá? Para cada um. Olha que delícia!